Olá, eu sou a Paula Barros e nós estamos no tema 10, parte 4C, Tendências Pedagógicas de Henri Vallon. Nós encerramos os nossos teóricos falando sobre a teoria de Vallon e depois das aulas dos outros professores, nós vamos retomar um pouquinho em relação à legislação e ao currículo paulista. Henri Vallon e a teoria dele, não é? Tanto Piaget quanto Vygotsky, eles já falavam de uma importância da afetividade no processo da aprendizagem, né? No processo de evolução, no processo de desenvolvimento. Só que o Vallon, ele se aprofundou nessa questão, né? Ele foi mais a fundo. Quando ele estudou a criança, ele não colocou a inteligência, a cognição como o principal do desenvolvimento, mas sim a psique, a parte psíquica da criança, que, segundo ele, o Henri Vallon, era formada por três camadas, três dimensões: a motora, a afetiva e a cognitiva. E elas coexistem, né? Não é que é uma ou é a outra, não. Elas coexistem de forma integrada. O que é conquistado em um plano atinge o outro, mesmo que não se tenha consciência disso. Então, o que acontece? Mesmo que não se tenha consciência de que você conseguiu atingir determinada etapa de desenvolvimento, né, o outro já vem em seguida, mesmo que você não tenha consciência disso, que a criança tenha consciência. Eu vou dar um exemplo, né? Um exemplo aqui. O bebê, ele desenvolve a dimensão motora e cognitiva com base no estímulo afetivo. Então, por exemplo, vai, filho, você consegue, vamos, dá a mão para a mamãe, vamos andar, você consegue, passo a passo, vai. Né? Essa afetividade, a criança ganha, desenvolve essa dimensão motora e cognitiva, que seria o do andar, por exemplo. Agora, ao contrário, um olhar de reprovação da mãe, a repressão, pode impedir a aprender. Tá? O Vallon defende que o processo de evolução depende tanto da capacidade biológica do sujeito, né, da parte física, né, química do sujeito, quanto do ambiente que o afeta de alguma forma. Então, o ambiente é importante. Essa interação vai fazer diferença. Vamos dar um outro exemplo aqui de Laurinda, né, que é quem menciona Vallon nesse estudo. Uma criança com um aparelho fonador, né, fonador. Então, a fala e a audição dela, perfeitos, perfeitos. Só vai desenvolver a fala se estiver em um ambiente que desperte isso. O que acontece? Mesmo que a criança não tenha problema nenhum de audição e fala, se ela não tiver motivação, não tiver incentivo, né, não tiver um ambiente de afetividade que acione um mecanismo de aprendizagem, ela não vai desenvolver. Por quê? Ela ela precisa imitar, então precisa conversar com a criança, precisa mencionar, precisa cantar para que essa criança possa imitar e aprender. Para Vallon, né, assim como Piaget também, na teoria do desenvolvimento de Piaget, o Vallon divide o desenvolvimento em cinco, só que são cinco etapas, né, para Vallon. Impulsivo emocional, sensório motor e projetivo, personalismo, categorial e puberdade e adolescência. Eu vou falar mais uma vez porque isso é muito importante para Vallon. O Piaget também dividiu o desenvolvimento em etapas. Vallon divide esse desenvolvimento em cinco etapas, que são impulsivo e emocional, sensório motor e projetivo, o personalismo, categorial e puberdade e adolescência. Ao longo desse processo todo de desenvolvimento, a afetividade e a inteligência se alternam. No primeiro ano de vida, o que predomina como função é a afetividade.
Então, o bebê usa a afetividade para se expressar, para interagir, né? E de acordo com que o ambiente, as pessoas que estão em volta dele, eh, reagem a isso, ele vai se desenvolvendo, ele percebe que aquilo foi bom, né? Então, ele reage a essas manifestações. Depois, na etapa sensório-motor e projetiva, quem prepondera, a marca é a inteligência. É o momento em que a criança começa a andar, falar, manipular objetos e está voltada para o exterior, que é o conhecimento. Essas mudanças, no entanto, não significa que as funções tenham desaparecido, né? Ou que uma das funções tenha desaparecido. É que num momento é uma, num momento é a outra que sobressai, mas todas elas integradas. As três manifestações da afetividade. Vallon mostra que a afetividade é expressa de três maneiras: por meio da emoção, do sentimento e da paixão. Essas manifestações surgem durante toda a vida do indivíduo, mas, assim como o pensamento infantil, apresentam também uma evolução. A primeira expressão de afetividade é a emoção, é a reação que se tem orgânica, né? E ela não é controlada pela razão. Eu vou dar um exemplo. Quando alguém é assaltado e fica com medo, ou quando um cachorro sai correndo atrás de uma pessoa e vai morder, o que que acontece? Existe uma descarga adrenérgica que nós falamos, que é uma descarga de adrenalina, e isso faz com que o corpo reaja. Então, fica com o rosto mais vermelho, enrubesce, o sangue corre para as partes do corpo onde serão necessárias se a pessoa tiver que sair correndo. Então, tem toda uma descarga, né, hormonal ali como reação orgânica a essa situação. E aí nós temos que a emoção é a primeira expressão da afetividade que não é controlada pela razão. E nós temos depois o sentimento, que tem um caráter mais cognitivo. Por quê? Se nós temos uma emoção, ela desencadeia um sentimento, né? Então, por exemplo, um momento de alegria ou um momento de tristeza, acontece uma emoção e aí você fica com um sentimento que é mais introspectivo, né? O sentido é introspectivo. A terceira manifestação de afetividade é a paixão, né? Ela se manifesta quando o indivíduo domina o medo, por exemplo, para sair de uma situação de perigo. Então, aquele autocontrole, aquele, né? Não, espera aí, o que que nós vamos fazer, né? Essa paixão é um autocontrole em função de um objetivo. Se determina a conseguir, então, para Valon, era a paixão, a terceira manifestação da afetividade. Bom, a forma mais expressiva de afetividade para Valon é a emoção, e é essa manifestação que ganha destaque em todos os livros que ele publicou, artigos, né? Ao observar as reações emotivas, ele encontra indicadores para que sejam feitas as análises. Vocês lembram que em outros vídeos eu falei que os nossos planejamentos, nossos planos de aula, as avaliações federais, enfim, estaduais também, todas elas têm a importância de ter indicadores para nós, para que nós possamos elaborar planos de ação, planos de intervenção, planos de aula, macro ou micro, mas que utilizemos esses indicadores. E o Vallon, ele encontra indicadores para analisar as estratégias usadas em sala de aula justamente através da emoção. Se o professor consegue entender o que ocorre quando o aluno está cansado ou desmotivado, por exemplo, é capaz de usar a informação a favor do conhecimento controlando a situação. Então, se você observa, eu gosto muito de dar aula olhando para o aluno, né? Então, olhando para o aluno e observando. Por quê? Quando o aluno expressa, né, uma emoção assim, de bocejo, descontentamento, que você consegue visualizar, você percebe que ele está ficando entediado com aquilo que você está falando. Então, você pode caminhar um pouco mais, pode aumentar o tom da voz um pouquinho, pode utilizar um vídeo, pode utilizar uma leitura, uma estratégia diferente daquela que você está usando. Então, percebam que esses indicadores são muito importantes.
Na educação infantil, eu diria que é imprescindível a observação dos alunos. Não dá para falar em afetividade sem falar em emoção. Porém, esses dois termos eles não querem dizer a mesma coisa, eles não são sinônimos. O Henri Vallon, no livro Do Ato ao Pensamento. O espaço não é primitivamente uma ordem entre as coisas, é antes uma qualidade das coisas em relação a nós próprios. E é nessa relação é grande o papel da afetividade, da pertença, é o sentimento de pertencimento, né, gente? Do aproximar ou do evitar, da proximidade ou do afastamento. Um comentário, né? Nesse trecho, o Henri Vallon mostra que a afetividade está presente em todos os momentos, movimentos e circunstâncias das nossas ações, assim também como a psicomotricidade, né? Como o ato motor e a cognição. O espaço permite aproximação ou retraimento, distanciamento em relação às sensações de bem-estar ou mal-estar, conforme você se sente bem ou mal com determinada situação. É importante saber o que a escola, a sala de aula, a distribuição das carteiras e a organização do ambiente provocam nos alunos abraço ou repulsa. Qual é o conceito de afetividade para Vallon? Para Vallon, o termo afetividade se refere à capacidade que o ser humano tem de ser afetado, positiva ou negativamente, tanto por sensações internas como externas. A afetividade é um dos conjuntos funcionais da pessoa e atua juntamente com a cognição e o ato motor no processo de desenvolvimento e construção do conhecimento. Então, para Vallon, percebam como é importante para a construção do conhecimento, a afetividade faz parte de um conjunto formado por cognição, ato motor e afetividade, né? Para Vallon, a criança é essencialmente emocional e gradualmente vai constituindo-se em um ser cognitivo. Então, a criança começa sendo extremamente emocional, partindo para um sociocognitivo, né? O Vallon, ele estudou a criança num contexto, né? Como a realidade viva mesmo, porque estudou o conjunto dos comportamentos dela no ambiente onde ela estava inserida. Segundo Galvão, Vallon argumenta que as trocas relacionais da criança com os outros são fundamentais para o desenvolvimento da pessoa. Pessoal, esse é um item muito importante, né? Também que costuma cair em concursos, tá? Como é que essa criança, como se processa esse desenvolvimento, como que acontece? Então, através das relações, da interação com as outras pessoas, né? Durante esse período de completa indiferenciação entre criança e o ambiente humano, sua compreensão das coisas dependerá dos outros, que darão às suas ações e movimentos formatos e expressão. Antes da linguagem falada, as crianças se comunicam, né, e constituem-se como sujeitos com significado, através do quê? Da ação e interpretação do meio entre humanos, construindo suas próprias emoções, que é o quê? O seu primeiro sistema de comunicação expressiva, né? Então, eles usam as trocas sociais como imitação. Então, por exemplo, na imitação, a criança vai expressar o desejo dela de participar e se diferenciar dos outros, se constituindo como um sujeito próprio, né? Primeiro ela começa na imitação, mas para quê? Para poder criar a sua identidade. Mas quando alguém sorri, quando alguém faz cara feia e franze, a criança não vai imitando? Quando você começa a balbuciar, a, e, nenê, a criança não tenta imitar, então é tudo através da imitação, né? Vallon propõe estágio de desenvolvimento, assim como Piaget, lembra que nós falamos agora há pouco. Porém, ele não é adepto da ideia de que a criança cresce de maneira linear. O desenvolvimento humano tem momentos de crise. Isso sim, ele acreditava que acontecia. Uma criança ou um adulto não são capazes de se desenvolver sem conflitos. O que o Vallon acreditava?
que só iria acontecer um desenvolvimento, um crescimento, a aprendizagem, né, se tivesse um conflito. Sem conflito, nem a criança nem o adulto são capazes de se desenvolver. A criança se desenvolve com seus conflitos internos. E para cada conflito interno, cada estágio estabelece uma forma diferente de interação com o outro. Então, a criança é um desenvolvimento conflituoso que acontece com ela, com o adolescente e com o adulto, né? No início do desenvolvimento tem uma preponderância do biológico, depois o social ele fica mais forte. Assim como Vygotsky, Vallon acredita que o social é imprescindível. Então vocês já perceberam, nós falamos de Piaget, agora estamos falando de Vygotsky, né? Vallon se inspirou sim no que eles tinham de melhor, tanto Piaget quanto Vygotsky, mas ele imprimiu uma identidade própria quando ele falou sobre esse desenvolvimento através dos conflitos, né? A cultura e a linguagem fornecem ao pensamento os elementos para evoluir, sofisticar. A parte cognitiva social é muito flexível, não existindo linearidade no desenvolvimento, sendo este descontínuo, por isso sofre crises, rupturas, conflitos, retrocessos, como um movimento que tende ao crescimento. Também prestem atenção nisso, né? Conflitos, rupturas, retrocessos. Para ele pode acontecer isso no desenvolvimento, sim. Um passinho para trás pode acontecer, como um movimento que tende ao crescimento, né? Aí, no estágio sensório-motor, né? A teoria do desenvolvimento do Henri Vallon. De 1 a 3 anos, predominam as atividades de investigação, exploração, conhecimento do mundo social e físico. No estágio sensório-motor, permanece a subordinação a um sincretismo subjetivo. Ainda a criança não tem uma lógica, ainda não está presente a lógica. Nesse estágio, predominam as relações cognitivas da criança com o meio ainda. Vallon identifica o sincretismo como sendo a principal característica do pensamento infantil. Então, outra questão aí para concurso, hein? Uma característica importante do pensamento infantil, o sincretismo. E quais são os fenômenos do sincretismo? Fabulação, a contradição, tautologia e elisão, né? Depois a criança, ela vai se desprendendo do outro, não é? Ela imita, e um momento para começar a criar a identidade dela, para continuar a criar a identidade dela, ela precisa começar a desmamar, a se desprender, né? Podendo retomar a imitação de cenas de acontecimento, né? Tentando representar a realidade. Aí, esse salto qualitativo que ela dá da imitação, né, do imitativo concreto e a representação, é chamado de simulacro. No simulacro, que é a imitação em ato, em atitude mesmo, forma-se uma ponte entre formas concretas, de significar e representar níveis semióticos de representação. Gente, esse é o momento em que a criança vai sair da inteligência prática, né, ou das situações para a inteligência verbal ou representativa. É um momento muito importante. Depois, no outro estágio, que é o personalístico, que vai aparecer a imitação inteligente, ela vai dos 3 aos 6 anos, segundo Vallon. Tá? Nessa fase, a criança está voltada novamente para si mesma. A criança se coloca em posição ao outro no mecanismo mais de diferenciar-se, né? A criança mediada pela fala e pelo domínio do meu, minha, né, lá pelos 3 anos, faz com que as ideias atinjam um sentimento de propriedade das coisas. A tarefa central é o processo de formação da personalidade. É natural que a criança seja muito egocêntrica em torno dos 3 anos. Aí os autores, eles concordam, né? Tanto Piaget quanto Vallon. Nessa idade de 3 anos, essa fase egocêntrica, a criança afirma mesmo, meu, minha. Essa propriedade das coisas é muito importante para a formação da personalidade dela. Aos 6 anos, já é um outro estágio, categorial.
traz avanços na cognição, na inteligência. E aí tem o estágio da adolescência, que a criança se volta para questões pessoais, morais, predominando a afetividade, né? Ainda conforme Galvão, é nesse estágio que se intensifica a realização das diferenciações que devem acontecer para reduzir aquele sincretismo inicial do pensamento. Quando reduz esse sincretismo e começa a se estabelecer uma função mais categorial, que é o estágio categorial, né? Elas dependem do meio cultural em que a criança está inserida. Então, assim, vai acontecer? Vai. É que nem a fonação, né? Vai acontecer. Mas, assim, em que momento ela precisa, essa criança, pré-adolescente, precisa estar inserida no meio cultural para que isso aconteça. Vamos para as questões, então, de concurso. Um exemplo de uma prova que aconteceu em 2022, esse ano, super atual, né? Prefeitura de Porto Ferreira para PEB 2. Assinale a alternativa correta a respeito da teoria do desenvolvimento segundo Henri Vallon. A. Para Vallon, a criança não é essencialmente emocional, o que a leva a se constituir rapidamente um ser cognitivo. Lembre-se do que nós falamos, como é que a criança começa, não é? B. A compreensão das coisas pelas crianças em seus primeiros 3 anos de vida não depende dos outros. Já quebrou aí, né, gente? Porque se é imitação, né? Como é que vai fazer? Visto que elas se diferenciam do ambiente humano no qual se encontram. C. Antes de falar, a criança se comunica pela imitação, em um processo pela qual forma sua subjetividade e expressa seu desejo de participar e se diferenciar do outro como sujeito próprio. Eu vou deixar vocês responderem, mas nós vamos ler uma por uma. D. As crianças só se comunicam e se constituem como sujeitos com significado depois do surgimento da língua falada. E a imitação, e o sorriso antes da fala, a imitação da própria fala. E. Vallon defende que toda criança cresce de maneira linear. Nós acabamos de falar que Vallon falou, que ele afirmou que não é linear. Em determinados estágios de desenvolvimento, nos quais se desenvolve a partir de seus conflitos internos. Tudo bem, conflitos, né? Vamos ver. 4, 3, 2, 1. O que vocês acham, gente? Eu fiz comentários, mas eu quero saber o que vocês acham. Vou contar de 5 para 0. 5, 4, 3, 2, 1. Se você errou, não fique chateado, não fique aborrecido, volte lá nos conceitos, volte na teoria, e aí você vai ver. Opa! Antes de falar, a criança se comunica pela imitação, em um processo pelo qual forma sua subjetividade, expressa seu desejo de participar e de se diferenciar do outro como sujeito próprio. Parabéns se você acertou, se não acertou, não fica aborrecido, aborrecida não, volte lá, estude de novo. De 2019, Prefeitura Maracajá, Santa Catarina, para professor de educação infantil. Henri Vallon, psicólogo e médico, contribuiu com seus estudos para a compreensão do desenvolvimento humano, considerando o sujeito como geneticamente social. Em suas pesquisas, identificou que o ser humano, em seu processo de desenvolvimento, passa por fases ou estágios, também pode ser estadios, lembra que eu falo sempre em todos os vídeos praticamente. Podem ser etapas, fases, estágios e estadios, são todos sinônimos. A. Sensório motor, pré-operatório, operatório concreto. Isso me lembra outro teórico, outro autor. JP. B. Pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Pré-operatório, JP? C. Sensório motor, projetivo e adolescência. D. Sensório motor e projetivo, personalismo, categorial e adolescência. Nós acabamos de ver isso faz uns 6 a 8 minutos, talvez nem isso. Relembrem. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Não fiquem chateados se erraram. Fiquem felizes se acertaram. Se errou, tudo bem, erro faz parte da construção da aprendizagem. Volta lá, assiste de novo e acerte. Sensório, motor e projetivo, personalismo, categorial e adolescência. Material complementar é postado sempre com um vídeo para que vocês possam estudar, fazer uma leitura, se aprofundar mais um pouquinho, para que vocês se classifiquem próximos do primeiro lugar, né, no concurso. As referências bibliográficas utilizadas para esse vídeo estão aqui e eu vou deixar alguns minutos esse quadro para vocês, para que vocês possam dar uma lida comparando Jean Piaget, Vallon e Vygotsky em relação à inteligência, busca do conhecimento, aprendizagem, o papel do aluno, do professor, as relações sociais e ao método. Então, podem congelar essa imagem, pausar essa imagem para vocês, com calma, poderem comparar esses 3 importantes teóricos de tendências pedagógicas. Até breve e bons estudos!